Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal Mix do Digo, trazendo mais um vídeo para você. No vídeo de hoje eu vou trazer uma palavra muito rápida, porém muito edificante, muito impactante. Eu chamo de mensagem express, beleza? É uma mensagem rápida com poucas referências, mas que trazem um grande conhecimento para as nossas vidas, tá? Então vamos lá, para o vídeo não ficar muito extenso, né? Já que é uma palavra rápida. Então vamos lá. O tema é esse: pode uma música secular, ainda que fale de Deus ou sobre Deus, ser considerada como um louvor? O que você acha? Bom, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Vamos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16. Diz assim. Capítulo 7, versículo 16. Diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ah, mas aqui está falando de árvore. Não. Versículo 15. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Certo? Então aqui está falando de pessoas, ser humano, tá? Não está falando de árvore. Aqui é uma figura, tá? É uma figura. Bom, aqui está falando de frutos. Pelos seus frutos conhecereis. Nós sabemos que frutos é o mesmo que resultado, né? Se uma árvore dá fruto, ela dá resultado, tá? Então, levando isso para o lado musical, o louvor a Deus é um fruto bom, porque quem serve a Deus deve adorá-lo, tá? Deve adorá-lo, deve crer nele, deve louvá-lo, deve engrandecer o seu nome. Esses são frutos bons. Mas quem não serve a Deus, não adora a Deus, não busca, não exalta a Deus, então esses são os frutos maus. Vamos ver agora a segunda referência. Aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 14. Ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, mas também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? De modo nenhum. Ou não sabeis que o que se une com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Isso Deus determinou lá em Gênesis. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele.
Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Tá? Então aqui já fala de corpo, continua falando de pessoa, tá? De ser humano. Aqui tá falando de prostituição, entendeu? Mas a revelação dessa palavra aqui tá falando, o que tá escrito tá falando de prostituição física, né? Mas também existe a prostituição espiritual. Que prostituição espiritual é essa? A prostituição física é relação sexual ilícita. A prostituição espiritual é não servir a Deus. Ou seja, se nós fomos comprados na cruz pelo preço de sangue, o sangue de Jesus, nós pertencemos a Deus. Quando nós não servimos a Deus, estamos traindo Ele, estamos nos prostituindo, adulterando. Então isso é prostituição, tá? É pecado. Então no final aqui ele fala: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, porque o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Entendeu? Então aqui já fala sobre prostituição, né? E tudo envolvendo o corpo, membro, tá? Língua. A gente vai ver aqui agora falando sobre a língua. Em Tiago, tá? Cadê Tiago? Capítulo 3, versículo 1. Diz assim: meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, veja bem, palavra, esse é homem perfeito e capaz de refrear também. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde quer o impulso do timoreiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade, colocada entre nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Veja que a língua é inflamada pelo inferno para pecar e falar coisas que não agradam a Deus. Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura, a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Tá? Então aqui fala muito de língua, de boca, palavras, tá? Então a resposta é não. Uma música secular, ainda que fale de Deus ou sobre Deus, cite, né, Deus na música,
fale de alguma parte da Bíblia, não sei, não pode, segundo a palavra de Deus, ser considerada como louvor. Por quê? Porque o louvor, a música, né? A palavra diz que o louvor é o fruto dos lábios, tá? Então, se nós louvamos a Deus, nós temos que ter uma vida com Deus, entendeu? O louvor é o fruto dos lábios. Então, fruto é um resultado de uma vida com Deus, raiz em Deus, base em Deus. Então, se não nos baseamos em Deus, não servimos a Deus, se não adoramos a Deus, mas fazemos uma música que fala de Deus ou de alguma parte da palavra de Deus, isso não é louvor, é só uma música, é só uma letra. Por quê? Para ser louvor, não é necessário somente fazer parte da palavra de Deus ou falar de Deus. O louvor é quando você canta para Deus, tá? Você canta como se Ele estivesse na tua frente, tá? Quem adora o Senhor sabe disso. Você canta para Ele como se você estivesse diante dele, diante do trono dele, e Ele estivesse assentado na sua frente. Isso é adorar a Deus, isso é louvor, tá? Tudo que não tem essas características é música, tá? Mais pra frente eu vou gravar um vídeo sobre isso, né? Sobre música gospel e louvor, porque tem uma diferença enorme, gigantesca, tá? Mas isso é para outro vídeo, tá? Então, se você gostou dessa palavra de hoje, se te acrescentou algum conhecimento, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho aí das notificações e deixe o seu comentário, tá? O que você achou dessa mensagem express, tá? Fica com Deus, que Deus te abençoe, te dê o conhecimento, te dê paz, em nome de Jesus. Valeu!